Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou revelar 5 regras de ouro para você ter resultado e crescer o seu canal aqui no YouTube. Então sem enrolações, bora para a dica número 1, que é consistência. Esse é o feijão com arroz que todo mundo fala por aí, porém é a maior verdade do mundo. Você precisa ter consistência, não só aqui no YouTube, mas em qualquer outra plataforma, qualquer outro negócio que você queira ter resultados. Você precisa ter consistência por tempo suficiente para ter resultado. Você tem que fazer até dar certo e não fazer para ver se dá certo, porque quando você faz com empenho, com foco, com consistência, não tem como não ter resultados. E eu vou dar um exemplo aqui prático da minha própria trajetória. Eu já tive 2 outros canais no YouTube que eu desisti no meio do percurso e eles até que pegaram bastante visualização. O primeiro foi falando sobre ansiedade, porque para quem não me conhece, antigamente eu sofria com ansiedade e eu decidi criar um canal para compartilhar minha experiência e ajudar as pessoas nesse processo. Porém, como não era algo que eu gostava de fato e eu comecei a fazer só por um momento, então eu decidi parar com aquele canal. Porém, ele estava pegando bastante visualização e engajamento da audiência. Outro canal que eu tive foi um canal de games que eu também gosto de jogar, gostava mais, hoje eu não tenho mais tempo, mas na época que eu tinha mais costume de jogar, eu decidi criar um canal que no primeiro mês ele pegou mais de 100 mil visualizações e mesmo assim eu optei por parar o canal, justamente porque ele não estava alinhado com o meu objetivo de vida, porque eu não quero ser o cara do jogo, o cara dos games, eu quero ser o cara de negócios, então aquele canal não estava alinhado com o meu objetivo e por isso eu decidi parar com aquele canal. Foi uma decisão estratégica, mesmo o canal pegando bastante visualização. Aí que tá o ponto, esses canais, embora sejam canais que não estavam alinhados com quem eu era antigamente, se eu tivesse continuado e persistido tempo suficiente neles, com certeza seriam canais que hoje estariam pegando milhares e milhares de visualização e já teria monetizado de diversas formas. Porém, por não estar alinhado comigo, eu decidi por parar. Mas a mensagem que eu quero trazer aqui para você é a seguinte: muitas das pessoas que me acompanham são produtores de conteúdo e a maioria delas já tem uma profissão. Não era o meu caso no passado, tá? Se você já tem uma profissão, é um advogado, é um dentista, é um médico, é um nutricionista, é um contador, um engenheiro, um arquiteto, seja lá qual for a sua profissão, você já está totalmente alinhado. Você já tem um ponto de partida. Então não tem por que começar e parar com o canal. O canal vai ser apenas um potencializador do seu negócio para você ganhar mais visibilidade e conseguir mais clientes. Então se você já teve um canal e parou, retoma o quanto antes. E se você ainda não tem, esse é o momento certo de você começar um canal. Quanto mais você posterga essa decisão, quanto mais você adia a decisão de começar o seu projeto aqui no YouTube, mais vai demorar para você crescer e alcançar o resultado que você quer. E se você está com dúvidas se deve ou não continuar, eu sugiro que você continue por mais um tempo para dar mais uma chance de ter o resultado que você quer ter aqui no YouTube. Agora eu também vou dar um terceiro exemplo nessa parte de consistência para você ver o quão importante é isso. Eu já tive 2 clientes aqui na empresa, ambos eram advogados, porém um teve persistência suficiente para o canal crescer, ele já monetizou o canal, já teve mais de 1 milhão de visualização e está tendo bastante resultado com o canal dele. Já a outra, ela começou a ter um resultado bem interessante no YouTube, porém ela parou por motivo de logística, que a gente já vai falar desse ponto mais pra frente. A secretária deixou ela na mão e ela não conseguiu administrar todas as tarefas e ela precisou parar a produção de conteúdo. Isso também é um ponto de atenção que a gente já vai falar mais pra frente ainda nesse vídeo. Então bora pra segunda dica de ouro para você crescer o seu canal no YouTube, que é a análise. Isso mesmo, você precisa analisar exatamente tudo que funciona, tudo que dá certo no seu canal e nos canais dos seus concorrentes. E ainda eu dou um passo além. Além de você analisar as métricas do seu canal e concorrentes, você deve analisar absolutamente tudo que você vê na internet, especialmente no YouTube, até mesmo canais que são de outro nicho, porque dessa forma você consegue entender o que está funcionando de fato na internet. É um trabalho que não é simples, não é fácil, mas se você quer ter resultado aqui no YouTube, você precisa fazer isso. Você precisa consumir a plataforma e analisar. Você precisa ter um olhar crítico, um olhar observador para as tendências, para o que é que está dando certo nos canais, não apenas dos seus concorrentes, mas também o que está dando certo na plataforma do YouTube, porque se está dando certo em algum outro canal, independente se é um concorrente seu do mesmo nicho ou se é de outro nicho que não tenha nenhuma relação com o seu conteúdo, se tá dando certo para ele, muito provavelmente vai dar no seu canal também. E a questão da análise não é só para copiar ideias de conteúdos para o seu perfil, tá? A ideia da análise é você entender as estruturas de título, estruturas de thumbnail, as descrições, se eles estão usando, se eles não estão usando, como é que eles fazem a introdução do conteúdo, que é muito importante para poder melhorar a retenção da audiência. Tudo isso são fatores que você precisa analisar nesse tópico aqui. Então se você ainda não faz, eu sugiro que você comece a fazer o quanto antes essa análise e desenvolver esse olhar crítico. E quando eu falo isso, eu não tô falando para você ficar com aquele olhar bitolado de sempre que parar para assistir o YouTube, ficar focando, ó, o que ele tá fazendo aqui, olha esse título, olha essa thumb. Eu não tô falando para você ficar com esse olhar bitolado e parar de consumir, parar de ter prazer em consumir a plataforma. Mas eu tô falando para você ter um olhar observador. Sempre que você se lembrar, ó, por que ele tá fazendo isso? Por que tá dando certo? Por que o pessoal tá engajando? Por que o pessoal tá comentando? Por que esse vídeo tá com visualização muito alta?
falta. Sempre que passar essa mensagem na sua cabeça, se questione o porquê aquele vídeo está tendo o resultado que ele está tendo. Não precisa ficar bitolado, mas você precisa sim ter um olhar crítico e atento para o que está acontecendo e o que está dando certo no mercado. A terceira dica de ouro para você crescer um canal no YouTube é ter um bom planejamento. E aqui eu vou voltar pro exemplo da minha outra cliente, que ela começou com um canal na área de advocacia aqui no YouTube. O canal dela estava tendo um resultado bem interessante para ser um canal que estava começando do zero. Ela conseguiu pegar milhares de visualizações no primeiro mês e ainda assim ela só conseguiu ficar 3 meses produzindo conteúdo. E por que isso? Por falta de planejamento. Ela tinha uma rotina bem corrida por conta do trabalho dela, o que é totalmente compreensível. Porém, ela tinha uma equipe que era bem enxuta e ela dependia exclusivamente da secretária dela para fazer a maioria das atividades, não só da profissão, mas também da vida pessoal dela. E o que foi que aconteceu? Essa secretária precisou sair por motivos pessoais e ela não conseguiu administrar sozinha a rotina dela, na área profissional e na área pessoal. Resultado, ela precisou parar de produzir conteúdo no YouTube justamente para poder focar a atenção dela nesses outros aspectos que a secretária estava cuidando. Então, para evitar que esse tipo de situação aconteça, você tem que ter um bom planejamento. Se você depende de todas as suas atividades em uma pessoa só, é bom que você dilua as responsabilidades para 2 pessoas, porque se uma deixar na mão, você já vai ter outra pessoa para fazer isso, e é sempre bom você estar um passo à frente do que pode acontecer de errado. Se você tem um planejamento e sabe que XPTO pode dar errado, você já tem que criar um plano de ação para evitar que aquilo ali aconteça de fato. E o planejamento vai além. Eu dei o exemplo aqui dessa cliente, mas o planejamento está até mesmo na sua rotina do dia a dia, porque muitas pessoas não conseguem alinhar a produção de conteúdo com a rotina do dia a dia, o que é completamente compreensível, porque se você já é um profissional, já tem uma carteira de clientes, você está focado em atender esses clientes, porque já faz parte da sua rotina. Mas se você quer de fato ter resultado com o YouTube, você precisa priorizar essa atividade no seu dia a dia. E você só consegue isso através de um bom planejamento, definindo quais vão ser os dias que você vai pesquisar temas e buscar referências, definindo o dia na agenda para você produzir o roteiro, para você gravar o vídeo, para você pensar no título e na thumb do seu vídeo, para você editar se você está no começo e ainda não está delegando essa etapa. Mas todo o processo você tem que ter um bom planejamento para não acontecer de você deixar em cima da hora e acabar fazendo de qualquer jeito, porque se você fizer de qualquer jeito, você não vai ter resultado e vai acabar se frustrando. Então a falta de planejamento vai levar você ou a fazer de qualquer jeito e não ter resultado e consequentemente você vai desistir, ou a falta de planejamento vai levar você já de cara para a desistência do seu projeto, porque você não vai conseguir de fato dar conta de tantas demandas, porque de fato o YouTube é uma plataforma que demanda muito tempo do produtor de conteúdo. Não é como o Instagram que você faz um vídeo rápido e já está lá pronto e já resolveu. O YouTube você precisa de pesquisa, planejamento, uma produção um pouco mais elaborada, uma edição que demora um pouco mais. Você que já produz conteúdo aqui pro YouTube sabe do que eu tô falando e inclusive deixa um comentário aqui embaixo de como é que é a sua rotina, se você consegue fazer todas as atividades e processos numa boa, se para você é tranquilo, ou se você tem alguma dificuldade com algum processo por conta que dá muito trabalho para você fazer. Deixa aqui no comentário que eu vou ler todos os comentários. A quarta dica de ouro para você crescer o seu canal no YouTube é sempre estar em melhoria contínua. Isso mesmo, você vai juntar com a dica número 2, que é ter aquele olhar crítico, aquele olhar observador. Você sempre vai olhar e analisar o que está funcionando com a concorrência e no seu canal. E você vai entender o que é que está funcionando, quais são os títulos que mais performam, quais são as thumbnails que mais chamam a atenção da sua audiência, qual é a estrutura de conteúdo inicial que mais prende a atenção e aumenta a retenção. E você sempre vai ficar analisando quais são esses pontos para replicar e melhorar. Você nunca deve estar satisfeito. Um erro muito comum é as pessoas encontrarem um título e thumb que funciona ou um tema que é interessante para a audiência e bater na tecla daquele assunto várias e várias vezes. Isso vai acabar saturando a audiência para aquele conteúdo. O ideal é que você sempre busque por melhoria contínua. Se você já tem algo que dá certo, tenta mexer de maneira sutil naquela estrutura para ver se funciona ainda melhor. E também sempre fique buscando novos formatos de conteúdo para trazer para o seu canal, para testar e validar se esse formato vai performar tão bem quanto. É muito importante você ter essa mentalidade de melhoria contínua. Nunca estar completamente satisfeito com os seus resultados. É aquela questão, você tem que ser grato pelo que você tem, mas nunca e jamais satisfeito pelo que você tem. Você sempre tem que estar esperando algo melhor para sua vida e nesse caso você sempre tem que estar esperando algo melhor para o seu canal. Então melhoria contínua não tem segredo, é sempre buscar estar em movimento com o objetivo de melhorar o resultado do seu projeto. Agora, a quinta dica de ouro para você crescer o seu canal ou qualquer outro negócio aqui na internet é a delegação. Isso mesmo, a gente não consegue fazer tudo sozinho e a gente vai precisar de ajuda de alguém para crescer o negócio. Então, se você já tem um canal e está com dificuldade de crescer, você precisa delegar. E o que pode ser delegado no caso de uma delegação de um canal no YouTube? Você pode delegar a criação de thumbnails, você pode delegar a questão da edição, você pode delegar a questão do gerenciamento do canal em si, na questão estratégica de busca de temas, na questão da produção de roteiros, em alguns casos, na questão da publicação, análise e otimização. Enfim, vários são os processos que você pode delegar para outra pessoa
pessoa para poder ganhar mais tempo. E para que você vai usar esse tempo que vai sobrar? Para ficar de perna para cima? Não, exatamente o contrário. Porque a produção de conteúdo, ela demanda muita energia e tempo do produtor de conteúdo. E esse tempo gasto em atividades que não são primordiais para o projeto, ele é um desperdício. Por quê? Você tem que focar a sua energia e seu esforço naquilo que só você pode fazer. Edição de vídeo, thumb, roteiro, gerenciamento de canal, publicação, análise e otimização. Isso você consegue contratar um profissional para fazer. E inclusive, já fazendo jabá aqui, caso você queira me ajuda, a gente aqui na empresa trabalha com gerenciamento de canais no YouTube, desde a parte de roteirização, edição, até a parte estratégica em si do canal, na busca de temas relevantes, publicação, análise e otimização. Então, se você está precisando de ajuda, clica no link da descrição que eu posso te ajudar. Agora, voltando aqui sobre essa parte de delegação, você como produtor de conteúdo tem que focar no que é mais importante no seu negócio, que é a estratégia de vendas para converter essa audiência em algum produto ou serviço que você venda. E não só na estratégia de vendas, mas como a produção de conteúdo demanda bastante tempo, você tem que focar o seu tempo e energia justamente nisso, pensando em formas de inovar, pensando em novos conteúdos que você pode trazer, criando roteiros, tendo ideias. Produção de conteúdo é isso, não é só fazer o operacional, é você criar, você é um criador de conteúdo, e para você criar, você precisa buscar referências, precisa ter inspirações, e tudo isso demanda tempo, porque você vai precisar estudar, se capacitar, ter novas experiências para poder construir um repertório e trazer um conteúdo de qualidade para sua audiência. E essas foram as 5 dicas de ouro para você crescer o seu canal no YouTube. E se você quiser continuar aprendendo sobre estratégias de crescimento de canal no YouTube e sobre produção de conteúdo aqui para a internet, eu vou deixar 2 vídeos recomendados para você. Aperte um deles e eu te espero lá. Um abraço!